Boa tarde, turminha. Hoje estamos aqui na nossa aula de Direito Aplicado, né? Estamos já na nossa 7ª aula e terminando a parte do direito empresarial, que é o direito que vocês mais vão trabalhar na área de vocês, né? Direito civil e direito empresarial, esses conceitos todos que eu passei em aula, vocês vão utilizar bastante dentro de uma organização, né? Como técnicos administrativos, eles são necessários. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de títulos de crédito, né? O título de crédito, ele é definido como um documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele incorporado. Nossa, que complicado, né? Essa significação dele. O que significa? Ele é um documento hábil que tem, né, a consistência, tem a... Não é o dever, ele tem o poder de cumprir aquilo que nele está escrito, né? Aquilo que nele alguém se obrigou a pagar, tá? Então, ele é autônomo nele incorporado, né? Direito literal autônomo nele incorporado. Então, é aquilo que se propõe, que está escrito naquele título. Ele tem por objetivo representar um crédito relativo a uma transação específica de mercado, facilitando a sua circulação entre diversos titulares, substituindo em um dado momento a moeda corrente, além de garantir uma segurança na transação. Então, em vez de eu estar aí andando com dinheiro na mão e fazendo as minhas transações comerciais, e quando a gente fala em transação comercial, se eu pensar até numa empresa de pequeno porte, as transações às vezes chegam a valores assim de 100 mil, de 30 mil. Isso em dinheiro, né, em movimentação em espécime, ela torna dificultosa, né? Então, como que eu resolvo isso? Eu resolvo isso ela em papel. E o papel é qual? É o título de crédito, cada qual com as suas especificações. Não necessariamente que os títulos de crédito foram criados somente para relações de valores altos. Não, eu posso ter um título de crédito no valor mínimo de R$1, R$1.000, R$100, enfim. A depender da situação, ele não tem valor mínimo, né, para ser criado. Então, independente do valor, ele existe para trazer isso, né, para substituir a moeda, né, e para garantir a segurança da transação, tá? São atributos do título de crédito. Quando eu falo em atributos, é que a razão de existência deles é essa, né? A primeira é a negociabilidade, que significa que, em razão do caráter mercantil, o título é negociável através da tradição ou do endosso para terceiro de boa-fé. Tradição é o quê? É a entrega daquele título para um terceiro de boa-fé. Por exemplo, um cheque, eu posso, se ele não tiver nominado, eu posso passar para terceiro sem ter indicação nenhuma de que aquele cheque veio de mim. Então, quem que vai pagar o cheque? Vai ser a pessoa que emitiu o cheque. Então, um exemplo seria esse de tradição. É só eu entregar a terceiro de boa fé. O endosso já não. O endosso é um ato cambiário que eu coloco lá, né? Eu sou a beneficiária, mas eu não quero... Eu preciso pagar uma outra transação comercial, eu uso aquele título de crédito que eu recebi como beneficiário e passo para terceiro, né? Então, eu faço mediante um endosso, tá? Outro atributo é a executividade. O que quer dizer? Que o título é auto-executável, podendo ocorrer a execução diretamente pela via da execução judicial, em face do devedor principal ou dos co-obrigados. O que significa executividade, né? Título auto-executável. Eu não preciso entrar com uma ação para reconhecer o meu direito. Eu não preciso falar, olha, seu juiz, eu fiz essa transação comercial e aí eu entreguei a mercadoria e o fulano de tal não me pagou e eu tô provando que eu entreguei, eu tô provando que ele não me pagou porque não tem o pagamento, né, na minha conta, não tem a transferência e tal. Esse é o que? Eu tô querendo provar o meu direito através de um processo de conhecimento. Quando eu tenho um título de crédito, eu não preciso provar. Eu, né, salvo os previstos em lei, que é a duplicata mercantil, eu não preciso provar para o juiz
que houve uma relação comercial de entrega de mercadoria e falta de pagamento. Eu simplesmente pego esse título, esse papel, né, esse documento e apresento para o juiz e falo, ó, tá me devendo, ele tem que me pagar. E eu não preciso dizer o porquê, eu só tenho que apresentar o título de que não foi pago. Então, essa autoexecutividade significa isso, tá? Os títulos de crédito também têm por características, né, o formalismo, que significa que eles têm que ser representados, né, em forma prescrita em lei. Então, a lei que determina a sua formação. Eles são um título de literalidade, porque ele tem que conferir exatamente o valor expresso no documento. Então, eu não posso colocar uma dívida ilíquida. Ah, é uma dívida que vai ser apurada ainda. Não, é um valor já exato e ele vai exprimir exatamente aquele valor ali colocado. Ele tem característica de cartularidade, que é o documento propriamente dito, que representa e que torna a obrigação materializável, que é o que? É o documento, tá? É o papel ali que foi por ele gerado, podendo ser eletrônico também, né? Alguns aceitam até que seja manuscrito ou impresso, tá? Aqui eu faço um adendo que o Código Civil permitiu a emissão de títulos de crédito com base em caracteres criados por computador e que precidem de uma cartula. Então, eu estou dizendo o quê? Que ele pode ser impresso. Eu posso fazer todo o título e só a assinatura que tem que ser ali manuscrita. E isso se eu não fizer uma assinatura digital, porque hoje nós temos o certificado digital que é aceito como uma assinatura manuscrita, né? Eu tenho lá no meu caso que é advogado, eu tenho um pendrive, né? Ele tem o meu código de segurança, ele tem minha chave de segurança e ele tem toda a minha identificação. Então, se eu quero assinar um documento, eu não preciso mais assinar os meus documentos, seja para o fórum, seja para qualquer outro ato, de forma manuscrita. Eu posso assinar ele de forma virtual, que é essa assinatura digital. E vai ter validade como se fosse uma assinatura manuscrita, porque ele vem com um código que pode ser conferido na chave, né? Tem um instituto, uma organização que toma conta disso, das identificações de todos os certificados digitais. Então, ele tem validade como se fosse uma assinatura manuscrita. Então, a gente vê que hoje, com essas novas regras de era digital, os títulos de créditos também vêm sendo adaptados e também vêm sendo modificados, né? Conforme nós vamos caminhando a sociedade, conforme a tecnologia vai aumentando. Então fica aí um adendo para vocês poderem entender que, mas veio com uma assinatura digital, não é válido. Calma lá. Provavelmente pode não estar prescrito em lei, mas o juiz, um tribunal, ele pode reconhecer sim a sua validade em razão da assinatura digital ser considerada uma assinatura válida, se tiver comprovada, né? Se eu colocar o código dela lá na chave de certificação digital do Brasil e eu achar ela a certificação, se eu achar o documento, tá perfeito. Outra característica é a autonomia, né? As obrigações do título são independentes entre si, ou seja, cada relação é independente e cada pessoa que se comprometer no título assume uma obrigação, independentemente das obrigações pelos outros assumidos, não existindo vinculação entre elas. Então, cada título é uma coisa e cada pessoa que está no título é uma responsabilidade. É isso que significa essa autonomia. Ele tem característica de abstração, que em regra o título se desvincula do negócio que motivou a sua emissão. Ele sai daquele negócio, que foi aquilo que eu expliquei para vocês, né? A autoexecutividade, que é o que? Eu não preciso provar que houve uma relação, ele independe da existência de uma relação, né? Então, basta eu ter o vínculo, ele se desvincula daquela relação comercial e passa a ser um título único, autônomo, executável, independente do que aconteceu na minha relação, tá?
Salvo duplicata, vocês vão ver ali na frente, duplicata precisa ter a comprovação de uma relação mercantil, mas a gente vai falar ela por último, tá? A abstração não é característica de todos os títulos, né, que eu tô colocando aqui, dando exceção aos títulos causais. Títulos causais é uma espécie, uma natureza de títulos que só vão ter existência a depender da causa que os criou, né? Exemplo, a duplicata. E a última característica, essa é nova, né? É considerada uma característica atual, né? Antigamente não se tinha ela como característica, mas hoje ela já é reconhecida como característica. É a inoponibilidade das exceções pessoais, que significa que o devedor ou os co-obrigados não podem recusar o pagamento do título em razão de exceções pessoais que tinham em face de um terceiro. Então, eu emiti um cheque, passei para fulano X. Aí o fulano X, eu não pus nominal, então ele pode passar o meu cheque para terceiro. Aí o fulano X passa o meu cheque para outra pessoa, para o terceiro. Só que eu odeio aquele terceiro. Nossa, eu não acredito que ele vai receber um dinheiro meu. Então, independe. É isso que essa característica está dizendo. Que essa minha questão pessoal com esse terceiro, ela não tem relação nenhuma com o título. Sequer eu vou poder falar, não quero porque eu passei o título para o X e eu não quero que fulano Y receba. Eu quero que o X receba. Eu não posso fazer isso, tá? Porque ele não tem vínculo com questões pessoais. O título, ele existe e se ele tiver dentro da permissão legal poder ser passado a terceiros, ele vai ser passado a terceiros, independente das minhas concepções pessoais. O título de crédito, ele pode ser classificado também como ordem de pagamento, que são títulos que contêm uma ordem de pagamento, né? A obrigação deverá ser cumprida por terceiros. Alguns exemplos são o cheque e a letra de câmbio. O que eu estou dizendo? Tem uma ordem de pagar. Quem que vai pagar? Um intermediador. O cheque, quem paga o cheque? É o banco. Ele tira o dinheiro da minha conta, eu sou o devedor. Então, quem é responsável pela dívida sou eu, que sou o devedor. Né? Emitir o cheque, eu sou o devedor. Mas quem vai fazer o pagamento? Quem tem a ordem de pagar? Eu mando uma ordem para o banco pagar. Então, é isso que significa essa classificação de ordem de pagamento, tá? Na ordem de pagamento, podemos identificar a presença de 3 personagens cambiários, que são o emitente, que é a pessoa que assina, né, o cheque, dando assim a ordem de pagamento. Como eu expliquei para vocês, a letra de câmbio também é dessa forma. Eu dou uma ordem para que alguém, né, que é aquela agência cambiária, faça o pagamento. O sacado, que é o banco ou a pessoa jurídica que deve cumprir a ordem de pagamento expressa no cheque ou na letra de câmbio, né? E que será retirado do sacado o valor escrito no título de crédito. Então, aquele valor vai ser tirado. E o tomador ou beneficiário, que é a pessoa que se beneficia, né, da ordem de pagamento. É aquela que vai receber o valor expresso no cheque ou na letra de câmbio. Classificação, né, que também aqui do título de crédito, o primeiro é a ordem de pagamento, o segundo é promessa de pagamento. Nesse tipo de título, contém-se uma promessa de pagar algo, né, uma obrigação que deverá ser cumprida pelo próprio emitente, quem está emitindo que vai cumprir aquela promessa que se propôs a fazer. Né? Não posso emitir um documento, né? Emitir, por exemplo, o nota promissória, que é um tipo de título de promessa de pagamento. Não posso emitir ele dizendo para quem eu tô passando a minha nota promissória, dizendo assim, ó, eu tô te passando a nota promissória, mas quem vai te pagar é fulano de tal, porque ele tá me devendo. Não posso. Quem vai pagar é você, eu que tô emitindo. Então, é eu que tenho que pagar. Tá? Observe que na nota promissória não vem escrito pague, sim pagarei, porque é uma promessa. Na promessa de pagamento, podemos identificar 2 personagens cambiários.
O emitente, que é a pessoa que vai emitir a promessa de pagamento em nome próprio, né? Então, em pessoa singular, eu pagarei, que é o devedor da obrigação. E o beneficiário, que é a pessoa que se beneficia da promessa de pagamento e é o credor do título. Opa. Modalidades de circulação de crédito. Cada crédito tem uma forma dele ser circulado no meio mercantil, né? De ele ser transferidos. Então, eu tenho aí o título nominativo, que é aquele cujo nome do beneficiário consta no registro do emitente. Quando eu faço um cheque nominal, que eu coloco lá o nome de quem vai receber aquele título vai ser só aquela pessoa que está no nome, a não ser que haja um endosso no verso dela. Então, nominativo é aquele cujo nome do beneficiário consta no registro, né? Um título emitido em nome de pessoa determinada. Título nominativo à ordem é aquele que ele tem o nome do beneficiário, né? Porém, ele é emitido o benefício de determinada pessoa que pode transferir a terceira. Então, eu tenho o meu nome lá, que sou beneficiário, mas eu posso fazer ele de uma forma como a ordem, porque eu posso transferir ele a terceiro. E a transferência se faz por mero endosso, que é um meio de transferência de garantia do título, sendo firmado pelo portador do título. Quem que é o portador do título? É o beneficiário. Então, eu posso endossar esse título que eu recebi para terceiro, eu posso transferir. E como que eu faço essa transferência? A ordem. Então, é um título nominativo à ordem. E o título ao portador? É aquele que circula com muita facilidade, transferindo-se de pessoa para pessoa pela simples entrega do título, pela simples tradição do título. Entrega e tradição no direito significam a mesma coisa, tá? Não consta desse título o nome da pessoa beneficiada, então independe de quem vai se beneficiar. O beneficiário é aquele que está com o título nas suas mãos e que vai apresentá-lo para ter o seu pagamento. Por essa razão, o seu portador é presumidamente seu proprietário, então é aquele que é proprietário, que tem a posse, que tem o domínio daquele título de crédito, né? Porém, esse título ao portador, o Brasil, ele tem considerado como não permitido, né? Porque ele entende que há uma necessidade de identificação de todos que vai transferir o título. Então, assim, por que o Brasil não aceita mais? Por que ele proibiu o título do portador ao portador? Porque eu tenho a figura do endosso. Eu posso fazer um ato cambiário de endosso. Então, se eu sou beneficiária e vou fazer o endosso para a Ana vai constar lá como endosso. Eu fico como corresponsável, né? A não ser que eu ponha uma cláusula de não responsabilidade. Aí a Ana vai passar para o Bruno. Aí vai constar no endosso que eu passei para a Ana e a Ana passou para o Bruno. Por que isso é importante? É uma forma de assegurar a relação daquele título e o pagamento. Porque quem está passando o título para terceiro, ele tem uma responsabilidade, porque ele recebeu um título de alguém, né? Então, ele confia que aquela pessoa vai pagar. Se ele confia e aceitou aquele título, ele vai passar aquele título para terceiro. Então, ele está dizendo o que pro terceiro? Olha, carinha, você aí tá pegando esse título, mas eu confio no cara, ó, eu tanto confio que eu recebi o título e tô passando ele para você agora. Então é uma forma de o quê? De colocar todo mundo que transferiu esse título como corresponsável pelo pagamento desse título, né? Porque ele foi principalmente em relação ao primeiro, que foi o primeiro que recebeu aquele título, porque ele recebendo, ele deu a confiança de o recebê-lo. Existe possibilidade de quem fez o endosso não ser responsável? Existe. Tem uma cláusula que pode ser colocada, mas daí quem está recebendo aquele endosso tem que pensar 2 vezes antes de querer fazer um negócio. A única exceção, né, dessa proibição, então, é para o cheque emitido em valores de até R$100. Então, cheques até R$100 podem ser transferidos
Pode ser título ao portador, não tendo necessidade de se colocar o nome do beneficiário e nem de fazer os endossos. Categoria dos títulos de crédito. São títulos próprios, né, que são aqueles que efetivamente encerram uma operação de crédito. Tem os títulos impróprios, que são aqueles que encerram a operação de crédito, mas preenchidos, os seus requisitos circulam normalmente com todas as suas garantias, ou seja, são títulos que presumem-se garantia quando circulam, então são esses que eu posso transferir, tá? Títulos de legitimação, que são os títulos que não dão ao seu portador um direito de crédito propriamente dito, mas o de receber uma prestação de um serviço ou de uma coisa. Por serem de compensação futura, absorvem muitas qualidades dos títulos de crédito, né? Então, eles têm aí os requisitos. Os títulos de participação, que garante ao seu portador o direito de participação. O que significa? Que o portador terá direito de fiscalizar a companhia participando dos resultados financeiros e demais direitos inerentes, possuindo aceitação na Bolsa de Valores. Aqui são as verdadeiras ações da SA. Então, as ações, né, é um título de participação das sociedades anônimas, né? E são totalmente aceitos nas bolsas de valores. É uma forma de você fazer render o seu dinheiro ali com a compra de ações, compra e venda de ações. Quanto à natureza dos títulos, eu tenho os abstratos, que são títulos nos quais não se necessita revelar a origem, essa é a regra, né? Que ele não tem vinculação com alguma relação comercial e depende-se do negócio fundamental que os originou, né? Ou seja, somente poderá ser emitido em razão de... Opa! Gente, já volto para a aula, aqui tá errado, vou consertar para não confundir vocês, tá? Parei aqui e já volto na próxima aula.